Vamos adorar ao Senhor, vamos aprender com a sua palavra, amém? O Senhor tem algo novo para nós nessa manhã. O título da minha mensagem é: a marca de um discípulo é aquele que manifesta o fruto da videira. Você é um discípulo? Quem é discípulo aqui? Olha só, todo mundo é discípulo, então nós vamos ver se nós estamos manifestando o fruto da videira, amém? Você tem manifestado o fruto da videira? João capítulo 15, versículo 1 a 8. Espírito Santo, nos traz a iluminação da tua mensagem, daquilo que tu queres falar ao nosso coração. Nós te pedimos para que o cansaço, a distração cesse agora em nome de Jesus, mas que a atenção esteja na tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, prepara os corações, que seja uma terra fértil onde receberá essa semente, que irá dar frutos para a glória do teu nome. Eu creio que o Senhor espera frutos dos teus filhos, e aqui nós estamos, Pai, para manifestar os frutos de justiça e de santidade para a glória do teu nome. Então que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo que vamos falar nessa noite, em nome de Jesus. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito. Amém? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Então a marca de um discípulo é aquele que manifesta o fruto da videira. Jesus Cristo estava com os discípulos aqui, amém? Então Jesus faz uma alegoria dizendo que ele era a videira. Todo mundo sabe o que é uma videira? Que produz a uva. E aí Jesus diz que nós, diga assim, coloca a mão no teu coração e fala assim: eu sou o ramo. Então Jesus está dizendo que ele é a videira, e nós conectados com ele somos o ramo. E aí ele diz que o dono, que o agricultor dessa videira é Deus Pai. E ele diz que Deus Pai espera de nós frutos. Paulo também faz uma alegoria muito parecida com isso, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos os membros desse corpo, amém? E Jesus é o cabeça. E aqui ele está trazendo essa alegoria, dizendo que nós somos os ramos, os galhos dessa videira, que ele é essa videira, e o Pai é o agricultor. Quem planta aqui sabe que quando você planta algo, você tem expectativa de recolher aquele fruto, amém? O pastor agora ele está colhendo os pêssegos que ele plantou há tempos atrás. Agora está dando pêssegos. Então toda pessoa, todo agricultor que vai plantar algo, ele espera do fruto.
Amém? Porque não tem sentido de plantar algo e não colher aquilo. Até mesmo uma pessoa que planta uma árvore que não gera frutos de comer, mas o fruto daquela árvore é trazer sombra. Então, quando nós plantamos algo, quando o agricultor planta algo, ele espera que recebe frutos. E o que são esses frutos? O que Deus espera de nós? O que são esses frutos? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito é, Gálatas 5, 2, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não haverá julgamento, lei. Amém? Então, o que Deus espera de nós é esses frutos de justiça e de santificação, de santidade. Então, Deus, como agricultor, espera de mim e de você fruto, novamente, de santidade e de justiça. Primeiro ponto que nós vamos destacar essa mensagem, que está logo no começo do texto, versículo 2, que diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, o primeiro ponto nós vamos dizer que é um ramo que não dá fruto, só serve para lenha e para ser queimado. Então diga comigo assim: um ramo que não dá fruto, só serve para lenha, para ser queimado. Então é muito sério isso. A palavra de Deus está dizendo no versículo 2, próprio Jesus dizendo assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O agricultor, Deus, ele corta. Então, como eu falei, Deus ele espera fruto de nós. Ele corta por quê? Porque não está dando fruto. Então Deus é amor, amém? Mas Deus é justiça. Então nós pregamos que Deus é amor e Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Porque se Ele chega e espera, Ele chega e não tem fruto, Ele corta. E essa palavra corta, ela é literalmente tira, separa, arranca dali para um fim proveitoso. E sabe qual que é esse fim proveitoso? No mesmo texto, no versículo 6 vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, apanham e lançam no fogo para ser. Então, quando Deus corta um ramo, ele é lançado fora para secar e ser lançado ao... É sério quando nós não damos frutos? Outro texto muito parecido com esse, em Lucas capítulo 13, esse é tudo Jesus falando. Lucas capítulo 13, versículos 6 e 7, Jesus fala essa seguinte parábola. Diz assim: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar o quê? Certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. O que ele veio procurar? Frutos nela. O que encontrou? Não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí o que ele fala? Podes cortá-la. Para que está ela ocupando inutilmente a terra? Jesus, então aqui, ele está proferindo algo. Esse capítulo 13 de Lucas, se você ler o contexto, leia o contexto depois lá. Jesus está repreendendo os discípulos sobre arrependimento. E ele diz assim que certamente se nós não se arrependermos dos nossos erros, certamente nós morreremos. Então ele entra nessa parábola figurando isso, dizendo que o agricultor, o dono daquela figueira, veio buscar fruto. Qual fruto? De santidade e de justiça. Só que ele chega e não encontra nenhum fruto. Então ele chega e diz: olha,
Se não havendo fruto, então corta. Isso mais um texto nos revelando que se um ramo que não dá fruto, que não manifesta o fruto de santidade, só serve para a lenha, para ser queimado. Então quando nós falamos assim, eu sou discípulo de Jesus, sou seguidor de Jesus, isso tem um peso de responsabilidade. Por isso que quando a gente vem na igreja, não é para apenas vir para dizer que eu estou indo para a igreja, porque existe um peso de responsabilidade. Porque 3 anos consecutivos esse dono veio procurar fruto e não encontrava. Se eu te faço uma pergunta nessa manhã, será que Deus tem encontrado frutos em seu ramo? Que frutos que você tem manifestado? Sabe, o que Deus exige de nós não é folhas. Deus não exige de nós que nós sejamos uma árvore bonita, com folhas bonitas. Deus não quer aparência. Deus quer frutos. Aquilo que manifesta. Então a gente pode ser uma árvore bem bonita, com bastante folhas, com troncos grossos, mas sem fruto. Então é muito sério o que Jesus está falando aqui em João 15. Então, viver de aparência, meus irmãos, não vai glorificar a Deus. Viver de qualquer jeito, viver sem manifestar o fruto que a gente leu em Gálatas 5:22, não vai glorificar a Deus. Quer um exemplo de um ramo que foi cortado? Lembra de Judas? Judas tinha aparência de cristão. Judas era seguidor de Jesus. Judas participava dos cultos que Jesus fazia. Judas cuidava dos dízimos e das ofertas de Jesus. E por não manifestar fruto de justiça e de santidade, foi cortado fora. Mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Ele é justiça também. Da mesma forma que Ele usa um facão para podar, Ele também tem em sua mão um machado para cortar a raiz. Então a gente não pode ser radical e só dizer que Deus é amor porque se tu ler João, João capítulo 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, que lindo isso. Deus é amor aqui, amém? Então continua. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por ele. Aí olha só, até agora a gente viu um Deus de amor, amém? Que entregou o seu Filho para aquele que crê será salvo. Glória a Deus por isso. Mas quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então existe um julgamento aqui. Existe um julgamento. Então Deus é amor, Ele entregou Jesus. Mas Deus é justiça. Para aquele que não aceitar Jesus e andar e crer e caminhar com Jesus, já está julgado. Então é muito sério que quando Deus vem procurar fruto em nós, a Bíblia vai dizer que a gente não é salvo por obras, amém? Mas as obras revelam se realmente nós somos de Cristo. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristão, eu sou uma benção, mas eu faço as coisas tudo errado. Não pratico os frutos que Ele precisa, que Ele exige. E outra, um ramo que não manifesta fruto, ele só agride a imagem da videira. Um ramo que não manifesta fruto, só agride a imagem da videira. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela não pratica a justiça e a santidade lá fora da igreja, as outras pessoas vão olhar para ela e vai dizer, aquele fulano ali, não toca no louvor, lá da igreja Aba? Aquele ciclano ali não participa lá da igreja Aba, da igreja do pastor Elton?
Porque um ramo que não manifesta fruto de justiça e de santidade lá, agride a imagem de Jesus, agride a imagem de ser cristão verdadeiro. Tu é crente, então eu nem vou alugar meu apartamento para ti. Faz sentido isso? Porque o que Deus espera de nós é fruto de justiça e de santidade. O que Deus vai esperar sempre de nós é isso. Então, não é viver uma vida de aparência aqui dentro, nas quatro paredes da igreja, ser uma benção, e lá fora nós estamos agredindo a imagem de Jesus, da videira. Então o agricultor espera fruto de nós, meu irmão. Se esforce de não apenas estar com Cristo, né? Porque a videira está conectada com Cristo ali, mas de manifestar a natureza de Cristo. Não esteja só apenas dentro da igreja, mas manifeste a natureza de Jesus de dentro de você. Não é nós estarmos apenas num contexto de dentro da igreja, mas é manifestar o que o Senhor faz, sempre é de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. E o texto continua dizendo que nós vamos entrar no segundo ponto, que diz assim, ó. A parte B do versículo 2 diz assim, ó. E tudo que dá fruto, ele limpa. Olha só, agora está falando assim. O primeiro ponto era, aquele que não dá fruto, não manifesta fruto de justiça e santidade, ele é cortado e lançado no fogo, já está julgado. Aí agora ele continua dizendo assim, ó. Mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, ou poda em algumas versões, para que produz mais fruto ainda. Olha só, aí o versículo 3 diz assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. O segundo ponto é, produção maior vem de um coração purificado pela palavra. Então o que Jesus está dizendo aqui? Então o segundo ponto primeiro ponto, um ramo que não dá fruto só serve para lenha e ser queimado. O segundo ponto, produção maior vem de um coração purificado pela palavra. Então Jesus está dizendo assim, ó, e tudo que dá fruto, o agricultor vem e poda, vem e limpa. Para quê? Para que dê mais frutos. Então, o agricultor quando chega, por exemplo, o pastor está colhendo pêssego, a hora que parar de colher pêssego, ele vai fazer o quê? Podar aquela árvore para que depois dê mais fruto. E Deus faz isso com nós. Nós estamos manifestando fruto de santidade e de justiça, estamos caminhando certo. Só que chega um momento que a poda dói. Chega um momento que nós somos repreendidos, até mesmo por às vezes fazendo as coisas certas. Mas é porque, lembre-se, a poda é para que nós damos mais frutos, para que nós manifestamos mais fruto. E aí Jesus, ele revela para nós de que forma que nós vamos ser podados, que é o versículo 3. Então ele diz assim, ó, no versículo 2, e todo que dá fruto limpa, para que produz mais fruto ainda. E o versículo 3 ele revela como que faz para limpar. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então o que vai nos podar, meus irmãos, vai ser a palavra de Deus. Eu acredito que todos nós aqui, que estão nessa igreja, a maioria, já sentou com o pastor e com a pastora para um aconselhamento, e vocês notaram que no momento do aconselhamento, o pastor baseou a fala dele na palavra de Deus. Cada aconselhamento é baseado na palavra de Deus. Meu irmão, não faz isso, porque na palavra de Deus diz isso. Sabe por quê? Porque quem tem o poder de nos podar, de nos limpar, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus está falando para os discípulos assim, ó, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado para vós.
Por isso que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, nós precisamos ler a palavra, meditar nas Escrituras, porque a palavra tem esse poder. A Bíblia vai dizer em Salmo 119, como pode um jovem se manter puro? Meditando na palavra do Senhor, meditando na lei do Senhor. Então, se nós não temos relacionamento com a palavra de Deus, a gente nunca vai manifestar o fruto de justiça e de santidade, porque nós não vamos saber nem o que é isso. Então, se tu parar para pensar, algumas pessoas já estão 5, 7, 8 anos na igreja, mas nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda ela. Isso é muito sério para dizer que é cristão, para dizer que é um seguidor de Jesus. Se o próprio Jesus nos ensina, fala sobre a palavra, só instrui a gente a estudar as Escrituras, a estar conectado com Ele. E por que nós não lemos a Bíblia? Então, a única forma que Deus vai usar nós para nos podar vai ser através da palavra dEle. Quer ver só? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só que interessante, o que a palavra de Deus faz em nós? Olha o que Paulo revela aqui. A palavra ela é útil para o ensinar. A palavra é útil para nos repreender. Isso é tudo poda, meu irmão. Isso, cada coisa que eu estou falando aqui é um facão que está podando um galho que não está mais produzindo fruto. Então, quando nós vamos para a palavra e nós começamos a meditar nela, ela é útil para o meu ensino, ela é útil para me repreender, ela é útil para corrigir-me, e ela é útil para me educar na justiça. Para quê? Para que todo homem de Deus seja apto. Quando a Bíblia fala aqui homem de Deus, ele não está apontando só para o homem, ele está falando homem e mulher, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora, se eu não tenho relacionamento com a Escritura, como que eu vou ser podado? Como? Se eu não tenho relacionamento com a Escritura. Hebreus capítulo 12, versículo 10 a 11 diz assim, pois eles, olha só que tremendo isso aqui. Por que Deus poda a gente? Pois eles, quem? O autor aqui está dizendo, quando ele fala aqui, pois eles, ele está falando sobre os nossos pais terrenos. Então ele diz assim, pois eles, quem? Os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia, não é verdade? Os nossos pais, ou você que é pai, não corrige o seu filho. Mas olha só o que esse autor diz. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então a vontade de Deus não é te cortar fora. A vontade de Deus é te podar para aproveitamento. Deus é amor ainda, até quando Ele quer fazer algo com a gente. Então a vontade dele não é que tu seja cortado e lançado no fogo, porque Ele entregou Jesus por você, mas a vontade dele é que você seja disciplinado para aproveitamento. E o texto continua, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então quando Ele começa a nos corrigir, Ele está nos levando a níveis de santidade maior. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já não se torna santo, você se torna justificado dos seus pecados. Aí depois disso se inicia o processo de santificação, onde se inicia o processo da poda. Vamos lá, vamos começar a limpar isso aqui. Mas só que se eu não tenho relacionamento com as Escrituras, eu nunca vou ser podado. Eu vou ser uma árvore, um ramo cheio de praga, de bichos, que não vai produzir fruto. E o texto continua dizendo assim, versículo 11. Toda disciplina com efeito
no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é verdade? Quando chega a poda, quando o pastor e a pastora sentam com a gente, ó, não faz isso, tu estás errado. A gente fica meio assim, alguns se armam, alguns levantam um bico, né? Quando a gente vai repreender alguém, tem pessoas que fazem um bico, mas no começo parece, cara, não gostei disso. Mas lembre-se, meu irmão, é uma poda, para que você dê mais fruto. O texto continua, olha só. No momento não parece ser motivo de alegria receber uma repreensão, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz, o que produz? Fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então, a repreensão que a palavra, que os pastores usam baseado na palavra, para nos corrigir, nos faz a manifestar frutos. A poda dói, mas isso é para um bem proveitoso, para que nós produzimos mais frutos. Lembre-se, não é da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, te cortar fora, mas é para que você cresça mais e desenvolva mais e manifeste mais os frutos de justiça. Prefira ser podado do que cortado e ser lançado no fogo. Quando a gente estava na escola de missão, né? Escola de missão, meu irmão, não é uma colônia de férias. É um lugar onde Deus nos leva específico para nós sermos podados. E uma frase que o pastor Elton sempre falava para nós, ele falava assim: aceita que dói menos. Porque aceitar a poda vai doer menos, mas se a gente ficar se esperneando, eu não gostei que o meu líder de GC falou, eu não gostei que o meu discipulador falou. Tudo isso é para que você seja podado, para que você manifeste mais fruto. Quando nós sentamos diante da palavra de Deus e ela começa a nos corrigir, ela começa a nos instruir, isso é tudo para que eu e você manifestamos fruto de justiça e de santidade. A poda dói, mas toda dor gera crescimento e maturidade em nós. A poda dói, mas gera em nós crescimento e maturidade. E o resultado disso é muito fruto de justiça. E o que eu aprendo também com a poda, primeiro ponto nós entendemos, amém? Quem não manifesta fruto de justiça e de santidade é cortado e lançado ao fogo. Segundo ponto, a produção maior vem de um coração purificado pela palavra de Deus, onde ela nos corrige, nos transforma. Mas nesse momento da poda, onde nós estamos sendo podados para manifestar mais fruto, nós precisamos estar mais ligados com a videira que é Cristo. Aqui é uma chave. Nós vamos permanecer no momento da dificuldade, no momento difícil da provação da poda, se nós estivermos ligados, bem ligados, permanecendo com Ele que é a videira, que é Jesus. Que é o versículo 4 e 5 que diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha só, se não permanecer na videira, assim nem vós podem dar, se não permanecer em mim. Olha só, eu sou a videira, Jesus, vós sois os ramos, vocês. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí Jesus diz, porque sem mim nada podereis fazer. Então imagina comigo, nós estamos meditando na palavra de Deus, nós temos relacionamento com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai manifestando poda em nossas vidas, nos corrigindo, manifestando fruto, e dói a poda, só que pelo fato de eu estar permanecendo em Jesus, que é a videira, em oração, o permanecer em Jesus está falando sobre isso, relacionamento com Jesus, estar ligado a Ele, permanecendo Ele. Agora tu imagina comigo, eu sou um cristão,
e se digo discípulo de Jesus, mas eu não leio a palavra e muito menos ora. Será que eu estou manifestando os frutos de justiça e de santidade, sendo que o próprio Jesus diz assim, ó, sem mim nada vocês poderão fazer? Estão entendendo? Então, o relacionamento, essa permanência com Jesus, esse tempo de oração que você tem todos os dias, isso faz a gente manifestar fruto. Sabe, meus irmãos, por isso que nós precisamos ter uma vida aos pés de Jesus. Cada vez que nós entramos em oração, Ele tira algo de nós e coloca algo dele. Quando nós temos relacionamento com alguém, a gente não se torna parecido com essa pessoa. Não existe até uma velha frase que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem você é. Quanto mais nós permanecemos com Jesus, mais conectado com Ele, mais parecido com Ele nós vamos ser, e mais os frutos dele nós vamos manifestar. Efésios capítulo 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para os bons frutos, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então quem criou as boas obras ou os bons frutos foi o próprio agricultor, o próprio Deus. E a gente só vai conseguir manifestar esses frutos que o próprio Deus criou com Jesus, porque Efésios 2:10 vai dizer que nós somos criados em Cristo Jesus, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então somente no relacionamento com a palavra e com Jesus, nós vamos conseguir manifestar realmente os frutos de Jesus. Agora, se nós não temos isso, nós não vamos manifestar. Jesus é o nosso melhor amigo, Ele pode nos ajudar a andar nas boas obras que Deus preparou para nós. Só com Ele, meu irmão. Só conectado com a videira. Um ramo sozinho ele não pode manifestar fruto. É só no relacionamento com a palavra de Deus. É tudo por Ele, é tudo através dEle, por Ele. Por isso que não diga que você é um discípulo de Jesus se você não lê a palavra e muito menos ora. Porque se você não tem esse relacionamento com as Escrituras e principalmente com Jesus, então você não é, meu. Você é qualquer outra coisa, mas não é discípulo de Jesus. Porque discípulo tem relacionamento, discípulo está perto, discípulo deixa ser podado. Fico pensando Judas, se Judas deixa Jesus podá-lo, não é verdade? Se Judas espera mais 3 dias e espera Jesus ressuscitar, Jesus ia podar ele. E ele ia começar a manifestar o fruto de justiça e de santidade. Um dia a gente estava, quando a gente chegou lá em Videira, eu e a Dessa fomos nas parreiras de uva lá, né? Porque nunca tinha ido numa parreira de uva, né? E comer a uva debaixo da parreira de uva. Eu realizei um sonho que eu sempre falei assim, falei, cara, um dia eu quero comer uma uva embaixo da parreira de uva, né? Mas numas parreiras grandes assim. Eu e a Dessa chegamos lá e foi muito legal. A mulher dá uma cestinha para nós, uma tesoura e tu sai colher, tá ligado? E eu dali lá embaixo comendo uva, né? Certo momento eu chego assim perto de um ramo e o ramo tá assim. Eu pensei, égua. E eu cheguei mais perto daquele ramo. E o ramo tava assim. Você acredita que o ramo tava gemendo? Você acha que isso é verdade, meu irmão? Ou eu estou ilustrando? Isso é uma ilustração. Sabe por quê? Porque nós não precisamos gemer para dar fruto. A gente só precisa estar conectado com a videira que é Jesus. Você vai manifestar fruto a partir do momento que tem oração com Jesus, relacionamento com Ele. E a gente vê pessoas lutando, gemendo para manifestar fruto. É natural um fruto aparecer quando nós estamos conectados com aquele que gera os nutrientes para que isso aconteça.
Agora, se eu não tenho oração, não tenho leitura da palavra, isso não vai acontecer na minha vida. E outra experiência que a gente também teve, o pastor e a pastora também estavam, a mãe estava. A gente foi nessa mesma vinícola lá, e a gente chegou num tempo onde que não tinha mais uva. E as parreiras assim já estavam com poucas folhas, coisa e tal, né? Tava tudo meio seco. E Deus falou comigo sobre isso, sabe? Que lembrando que nós somos o ramo e Jesus é a videira. E nós precisamos manifestar esse fruto. Isso acontece muitas vezes aqui. As pessoas vêm lá de fora, de um mundo de destruição, de um mundo corrompido, e chega aqui para experimentar o fruto da vide. Mas chega aqui e encontra uma parreira seca, com folhas caídas, e sem nenhum cacho de uva para entregar. Será que quantas pessoas já chegaram nessa igreja aqui para colher um fruto e não colheram, porque a gente não está nesse lugar de permanência? Será que a minha vida está demonstrando uma parreira seca que não manifesta mais frutos? Ou uma parreira onde está manifestando muitos cachos de uva? Assim como o agricultor, meu irmão, espera fruto de nós, temos pessoas lá fora que esperam o fruto da videira. Deus vem para ver se nós estamos manifestando fruto, Ele quer esse fruto. Mas tem pessoas lá fora também que precisam do nosso fruto, do fruto da videira. Por isso que não adianta mentir para a igreja, ou para Deus, ou para Jesus, dizendo que você é discípulo, mas não tem relacionamento com as Escrituras e muito menos com Ele, em oração. O pastor fala sempre em consagração, em jejum. Então isso não é ser discípulo, isso não é ser cristão. Nós só vamos manifestar aquilo que Deus, não sou eu que estou pedindo, não é o pastor que está pedindo. Quem está pedindo fruto é Deus. Quem vem procurar fruto é Ele, não é nós. Então, se tem uma urgência do que nós devemos fazer, é isso. Estar conectado com Ele, deixando Ele podar através das Escrituras. Para que assim, Ele recolha os frutos e aqueles que precisam lá fora encontram fruto da videira em nossa vida. Vamos se colocar de pé? Coloca o versículo 8 para mim, mano, desse João 15. Então nós entendemos que o primeiro ponto é: um ramo que não dá fruto serve para ser queimado. Cuidado com isso. Segundo ponto, produção maior vem de um coração purificado pela palavra, relacionamento com as Escrituras. Deixa Ele te podar em vez de Ele te cortar. E o terceiro ponto, permaneça no relacionamento com Cristo. Isso será natural manifestar fruto. É aquele momento onde nós oramos, estamos conectados com Ele. Então deixa eu declarar algo sobre a sua vida, amém? Você não é um ramo de aparência que será lançado no lago de fogo, mas um ramo que pela palavra de Deus aceita a correção, a disciplina, a santificação, que permanecendo em Cristo em oração pelo mover do Espírito Santo, vai manifestar as boas obras, os frutos, com uma produção ainda maior. Para quê? Sabe para quê tudo isso? Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Tudo isso, meu irmão, é só para mostrar que, cara, realmente eu sou um cristão. Eu sou um discípulo de Jesus.